dia em que travei uma guerra com as crianças do condomínio. O dia que eu travei uma guerra com as crianças mais endiabradas que eu já conheci na minha vida do condomínio vizinho e eu ganhei. Eu não vim aqui só te contar essa história não, meu amor. Eu vim te mostrar imagens. Que é o meu jeito, porra. Essa batalha teve início no dia que eu cheguei da faculdade e eu entro no meu quarto, tem papel molhado para todos os lados, em cima da minha cama, em cima da minha bancada, o meu porta-vela quebrado no chão e umas 20 pedras. Nossa, pessoal, pelo amor de Deus, eu tenho certeza absoluta que essas crianças endiabradas mandaram papel molhado no quarto dele. E foram atiradas dentro do meu quarto. Quando eu vi aquilo, eu falei, que isso, gente? Espíritos malignos? Valak? És tu? Eu sei teu nome, filho. Não fica aqui me sondando, não, eu sei teu nome. Fiquei um pouco consternado com aquilo, mas eu tive que seguir meu dia em algum momento, né? Falei, bom, em algum momento eu descobri o que aconteceu. Abri meu computador e comecei a fazer um trabalho da faculdade. De repente, estava ali tranquilamente fazendo meu trabalho da faculdade, voa uma pedra. Que perigo, não, pessoal? Vigiem suas crianças, tá? O dia que elas matar alguém, vocês vão ver só. Pedra na nuca ainda, imagina só. Precisa nem matar. Se cai em algum objeto de muito valor, no computador dele, por exemplo, ainda assim é um instrumento de trabalho. Corro pra janela pra ver o que aconteceu. Crianças rindo e correndo, se escondendo de mim. Aí eu falei, ah, então o novo esporte da rapaziada virou jogar pedra na janela do meu quarto. Bacana, legal, gostei. Pessoal, pelo amor de Deus, eu sou da época que era só apertar a campainha e sair correndo. No máximo você ia ter ali um vizinho puro e tal, mas ninguém se machucou. Aquelas crianças naquele momento acharam que elas estavam fazendo uma brincadeira, mas na verdade elas estavam fazendo um ritual pra invocar o Satanás. Que sou eu. Eles não sabiam que eles estavam mexendo com um desempregado, desequilibrado da cabeça, que tem tempo livre. Desculpa, eu falei que era instrumento de trabalho dele, mas desempregado não atrapalha, né? Durante aquela semana, minha vida virou um inferno. Eles jogaram bolinhas de pingar no chão no meu quarto, pedras inúmeras. Eu chegava da faculdade, sempre tinha pedra no meu quarto, bola de papel, a porra toda, em tempo de acertar um negócio daquele na minha cara. Eu tive em algum momento que fechar minha janela e deixar ela fechada, e um dia eles jogaram uma pedra que bateu no vidro, eu achei que ia quebrar. Então, assim, minha vida virou um inferno, graças àquelas pestes. Pelo amor de Deus, nunca façam isso, tá? Eu entendo que as crianças tiveram que evoluir, porque no final das contas agora toda a casa tem câmera. Então apertar a campainha e sair correndo virou um esporte mais difícil de ser executado. Mas usem a criatividade. Vai de boné, por exemplo. Não, faz isso não, Tô ensinando as pessoas a serem criminosas. Foi aí que eu armei minha arapuca. Eu passei o dia inteiro na janela do meu quarto, com a câmera do meu celular virada pro condomínio, filmando, esperando eles jogarem alguma coisa. E foi aí que eu produzi essas imagens icônicas. Ele é desempregado mesmo. Ele podia ter colocado uma câmera IP de vigilância ali. Custa uns 150 conto ali pra fazer o negócio. Mas não, ele ficou com o celular. Você tá ligado que eu filmei, né, velho? Ah lá, covarde! Tá ligado que eu filmei, né? Só te avisando mesmo. Viu que papai e mamãe vão ficar sabendo. Viu, fofo? Nossa, todo rebeldinho mostrando o dedo. Ô Enzo, me ajuda aqui, filho. Isso é o melhor que você pode fazer. Eu botei meu chinelinho e fui na portaria do condomínio vizinho com todo o ódio que habitava o meu coração e minha sede por vingança. E pelo meu porta-vela também, que eu fiquei bem chateado com aquele porta-vela. Eu gostava bastante, me trouxeram de Portugal. Amava aquele porta-vela. Só que é o seguinte, vocês entenderam que não são crianças do condomínio dele, do condomínio vizinho. Isso explica, inclusive, o arame farpado que tá em cima do muro ali, então, que divide um condomínio de outro, provavelmente. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. Quem é? É o Satanás. Mostrei as filmagens pro porteiro. O porteiro claramente não gostava daquela criança, porque ele já era conhecido, já era uma figurinha carimbada, devia fazer merda naquele condomínio ali há algum tempo já, e ele imediatamente ligou pro pai dele. Para minha alegria, me desce o pai e o gordinho de touca, um do lado do outro, vindo na minha direção. Aí eu falei, é agora. Cara, eu tenho certeza absoluta que o pai é uma pessoa que passa o pano pro filho. Posso estar errado, nem vi ainda. Será? E imediatamente comecei o meu espetáculo. Virei pro pai dele e falei, olha só, seu filho tá jogando pedra, bolinha de pingar, papel molhado no quarto da minha avó. Minha avó é uma senhora de 95 anos, extremamente debilitada. Ele poderia ter acertado um aparelho dela. Ele já quebrou um porta-vela que tá no quarto dela. Ele poderia ter acertado um vaso que caía na cabeça dela. O que ia acontecer? Quem ia se responsabilizar por isso? Jogou no psicológico, inventou até uma avó de 95 anos debilitada. Mandou bem! Esse tipo de mentira, para agregar e dar riqueza aos detalhes, é muito importante. Ah, Tintin, sua avó é uma velha de 95 anos debilitada? Imagina, menina, minha avó nem mora comigo. Minha avó, se quiser correr uma maratona, ela corre.
Mostrei as imagens pra ele, mostrei o filho dele me dando o dedo quando eu disse que ia contar pro papai e pra mamãe, e ele já espumou de ódio, virou pra trás e virou pro filho dele e falou assim, ó, você vai ver o que vai acontecer com você hoje. Aí eu falei, não... O pai, então, não passou pano pro filho, hein? Mas isso também não significa nada, tá, galera? Tem pai, tem mãe que chega na frente da vergonha e fala assim, olha, ele vai ver comigo só, tá? Mas, no final das contas, a gente sabe que a mãe não bate, o pai também não. Só deixa de castigo, ó, você vai ficar sem videogame 2 minutos, tá? Quando ele virou pro filho e falou assim, você vai ver o que vai acontecer com você hoje, eu falei, não, não faça nada com ele, não. A culpa não é dele, não. É porque ele não tem referência em casa. Nossa, caralho! Mandou muito bem! Tirou o pai pra bosta! Vocês não ensinaram ele direito. Ele não sabe que o que ele tá fazendo tá errado. Ele precisa aprender. Quando eu disse isso, meu parceiro, esse homem espumou e ele veio daqui, ó. Questionar a paternidade alheia, dá isso. Que comentário que é isso, Thaís 312? Eu li, tá? Não batam nos seus filhos, eles podem virar streamers. E o que tem a ver isso? Aquele menino tomou-lhe uma lapada na minha frente. Ai, Deus. Ô, Senhor. Falei que eu sou contra a violência principalmente contra a criança, mas aquilo ali não era uma criança. Aquilo ali era o filhote de Satã. Este cara começou a dar um esporro nesse menino. E aí, na hora que ele tava tomando um esporro, eu tive minha última gargalhada final. Que foi na hora que essa criança fez contato visual comigo enquanto ele tomava um esporro. E eu fiz assim... Pra além da multa que ele tomou do condomínio, essa criança deve ter dormido com uma raba quente de tanto tabefe que tomou. E eu dormi assim, ó. Oh, Deus. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu também sou desses que não concorda que você deve bater nos filhos e tal. O que normalmente você vai fazer é porque antes os pais batiam nos filhos por qualquer motivo que fosse. Mas assim, nesse caso aqui, de uma criança que nunca viu uma chinela cantar, eu acho talvez seja uma solução paliativa. Não sei. Qual que é a sua opinião sobre isso? Mas uma criança que faz uma arte muito um negócio que é desproporcional, tipo agressão, ou vandalismo, ou alguma coisa do tipo. Eu apanhei por muito menos. Tô aí vivo, amo meu pai e minha mãe, graças a Deus, vambora. Vamos pro próximo agora? Eu já tive um stalker. E você? Deixa eu te contar da vez que eu tive um stalker no trabalho. Trabalhava num banco bem grande. E, enfim, um belo dia eu tava saindo do estacionamento, né? Que eu deixava meu carro no estacionamento. E tava chovendo, então eu entrei no carro super rápido, nem olhei pra nada. E quando eu fui sair, não dava pra eu sair, porque tinha alguma coisa tampando o meu retrovisor. E aí eu olhei, não dava pra eu dirigir com aquilo. Então eu só abri o vidro, eu não desci do carro. E eu fui olhar o que era. Quando eu fui ver, era isso daqui. Peço perdão pelos 2 pixels que tem essa foto, mas era um bilhete, era um post-it. Você é bem bonita, assinado admirador secreto. Você é bem com muitos gêmeos. Cara, que medo, velho. A galera fica assistindo esses filmes da Disney e acha que funciona na vida real. Manda uma dessa que você é só estranhoso. Gente, eu nem pensei muito sobre esse bilhete, porque eu trabalhava com um time de muitos homens e eram homens muito zoeiros, assim, a gente brincava muito e eu também brincava com eles. Mas eu também achei estranho, porque não era o tom de brincadeira que eles fariam, eles eram de fato engraçados e isso seria uma brincadeira muito sem graça. Mas beleza. No outro dia eu fui trabalhar com esse bilhete e cheguei nessa mesa desse time que eu ficava e falei, mano, brincadeira sem graça. E tava todo mundo rindo de alguma coisa, sabe quando a pessoa, tipo... E aí eu já percebi que não tinha sido eles de verdade. Eles começaram, não foi a gente, deixa eu ver, o que é isso, tal. E aí... Beleza, isso aconteceu. Nem deu tempo de eu fazer muita coisa sobre, mas eu lembro que eu fiquei com medo por ter sido no meu carro. Então eu falei, cara, essa pessoa sabe qual é o meu carro. Isso é assustador. Só que aí passou 2 dias, apareceu um bilhete na minha mesa. Na minha mesa, de fato, na minha mesa. E aí, esse bilhete da minha mesa tava escrito bom dia, você é repetitivo, não sei o quê. E tava escrito, seus olhos são lindos. É alguém do trabalho. Só pode ser, o estacionamento do trabalho dela vai ser da onde? Nárnia? Não. E não adianta falar que isso daqui é frescura. E eu vou te explicar por quê. As pessoas perderam a noção de como socializar. Então é óbvio que todas as mulheres que já passaram por uma experiência ruim, ou que tem de exemplo alguma amiga, alguma pessoa do ciclo de amizade, ou alguma notícia que foi impactada, ela vai ficar com o pé atrás. Isso já foi, tipo, super, super próximo um dia do outro. E eu achei ainda mais estranho, porque eu falei, como é que essa pessoa me viu tão de perto e eu não sei quem é? Só que aí, o que aconteceu?
eu estava muito incomodada com o fato dele saber o meu carro. Então eu queria efetivamente saber quem era. Eu não queria cortar já, porque eu falei, cara, essa pessoa sabe o meu carro. Eu queria minimamente ter o nome dessa pessoa pra eu chamar esse cara no Teams, né, que é a ferramenta de comunicação da empresa, pra falar, mano, você tá maluco? Tipo, isso não é de ambiente de trabalho e tal. Então eu fui lá e perguntei o nome dele. E aí, essa bênção me respondeu. Só que ele só falou Alex. Então não tinha como saber, não tinha como achar. Cacete, não é possível. Tem quantos Alex na tua empresa? Fluxo de pessoa muito grande, não sei. Porque ele não era da minha equipe, não tinha nenhum Alex próximo de mim ou que eu conhecesse. Então não tinha como saber quem era. E aí, beleza. Como eu vi que eu não ia chegar em nada, eu já chamei a segurança do banco. E aí, foi muito engraçado, porque eu acho que não acontece muita coisa na segurança do banco. Então, eles fizeram, assim, um fuzuê. Tipo, eu chegava em 3 seguranças, assim, pra falar comigo. Não, o que tá acontecendo? Me conta tudo. É tipo quando vem visita em casa, você não sabe o que oferece. Não tá acostumado a receber visita. O pessoal nunca tem preparo pra isso. Foi bem legal, eles atuaram, assim. Só que qual que foi o problema? Eles me falavam, eu passei todos os dias, os horários que aconteceram as coisas, e eles me falaram que a mesa que eu sentava, exatamente na mesa que eu tava, não tinha nenhuma câmera apontando. Era um ponto cego. Mas e se essa pessoa vem me dar uma facada? Vocês não sabem nem quem é? Sabe? Eu fiquei meio pé da vida, assim. Só que, de novo, eu estava preocupada, porque você não sabe com o que você tá lidando. E aí, vale constatar que, por mais que eu estivesse preocupada, eu sou muito boca de sacola. Então, eu comecei a contar pra todo mundo que eu conhecia. E aí virou uma grande minissérie na equipe. Mas tá certo, galera, porque se você espalha essa notícia, você já inibe a pessoa de fazer de novo. Só que daí fica aquela coisa, né? Se inibir ela fazer de novo, você fica meio que dormindo assim, né? Com os olhos abertos e o olho fechado. Porque você nunca sabe se essa pessoa vai parar mesmo, se ela desencanou de você ou se ela simplesmente deu um tempo. Teve um dia, que esse dia foi super esquisito, que ele me deixou isso daqui, um Lindt, e o Lindt, eu sabia onde ele tinha comprado, que tinha um Irota, que é um supermercado dentro desse banco. Então eu sabia quando ele tinha comprado, onde ele tinha comprado, e mesmo assim eu passei pra segurança e eles não conseguiam achar. A segurança do banco tem uma função só. A única função que eles tinham não conseguiram executar. Foi o único trabalho de investigação que eles tiveram em 3 décadas. Foi numa emenda de feriado que o banco emendou. E só eu e a minha equipe fomos. E ele deixou no dia da emenda do feriado. E eu fiquei, como é que ele sabia? Será que ele sabia? Ou será que ele deixou na sorte de que ninguém ia pegar até segunda-feira, que foi tipo quinta e sexta? Só que aí nesse dia, lembrando que eu sou boca de sacola, a gente pegou, tava mais umas 10 pessoas da minha equipe, que a gente era tudo meu amigo, e a gente começou a caçar essa caneta e esse post-it em todas as mesas em volta da gente. E esse é um post-itão, não é um post-it pequeno, aquele post-itinho amarelinho que fica, é um post-itão, mais fácil de achar. E, sem querer dar spoiler do final da história, mas a gente achou a pessoa. Só que assim, não tinha como provar nada, mas a gente meio que descobriu em que mesa essa pessoa ficava. Mas, gente, é um post-it azul. Então, não dava pra acusar ninguém, de fato. E só pra constar, tá? Eu jamais que comi esse chocolate. O pessoal comeu. Povo doido. Acho que eu até comi depois, quando eu vi que ninguém morreu. Mas solta o intestino, né? Tá com laxante ali, eu quero só ver. E aí, gente, algumas coisas estranhas aconteciam, bizarras, que dava pra ver que esse cara era muito bom nisso. Tanto que a gente apelidou ele de maníaco do post-it, tá? É a história do maníaco do post-it, que todo mundo que me conhece sabe. E a gente apelidou ele de maníaco do post-it, porque, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, teve uma vez que estava eu e mais uma pessoa da minha mesa, e a gente chegou super cedo pra trabalhar, tipo 7 da manhã. E aí, eu cheguei, eu sentei, eu coloquei as minhas coisas, esse meu amigo tava trabalhando do outro lado, eu fui no banheiro, e não tinha nada de post-it. Eu fui no banheiro, quando eu voltei tinha um post-it. Eu falei, fulano, acabou de aparecer um post-it aqui, você não viu? E ele, mano, eu não vi. E o menino sentado lá. Aí, tudo bem. Não, mentira. Não tava nada bem até aí. Cara, velho, é muito bom nisso. Vai ver a pessoa que tava sentada na tua cadeira. Exato. Se a pessoa não viu, foi ele. E aí, um belo dia, a gente tava fuxicando com um dos amigos nossos, né? Uma das pessoas da equipe. E ele falou, pera, eu conheço essa história. Aí eu falei, como assim você conhece essa história? Ele, já me contaram desse cara antes. Eu falei, não, peraí. Caralho, não é a primeira vítima, pessoal. Não é o paciente 0, é a paciente 15 já. Beleza, o que aconteceu? Uma outra moça que trabalhava no andar de cima ao meu. Eu nem cheguei a falar com ela, mas ela trabalhava no andar de cima do meu. E aconteceu a mesma coisa com ela. Sendo que era pior. Por quê?
O estacionamento que eu trabalhava era dentro do prédio, porque eu era funcionária do banco. Quem era terceiro, que também trabalhava no banco normal, nem sempre conseguia o estacionamento, porque eles davam preferência para o funcionário. Beleza. Tinha um outro estacionamento que era numa ruinha super assustadora, tipo meio escuro. Vocês estão entendendo a gravidade do problema? Imagina só, um rapaz tem interesses amorosos ou nem isso por você. E ele é capaz de ir até um estacionamento que fica distante do local de trabalho, numa rua escura, pra meter um post-it com flertezinho, com mensaginha. Essa pessoa aí pra matar alguém na espreita, não me surpreenderia. E era no estacionamento de uma CVC. Então você, tipo, tinha que sair do banco, tem uma ruinha super escura, e você chega nesse estacionamento. E o cara deixava post-it no carro dela do estacionamento. Da rua escura. Só que, gente, pra surpresa geral da nação, essa moça achou fofo. Ai, meu Deus, velho! Tá tudo bem. Mas aí é a vida dela também, né? Se ela não tem amor à vida, o problema é dela, né? O instinto de sobrevivência 0, né? Mas tá bom, beleza. Eu sei que essa situação se arrastou uns 2 meses, desse homem colocando post-it. Na hora que apareceu o post-it na minha mesa, eu avisava a segurança do banco, eu tentamos de muitas formas, enfim. E aí, o maníaco do post-it cometeu um erro, ele cometeu uma... É sempre assim, pessoal. Um psicopata, uma hora vai pisar na bola. Mas sabe de quem que é essa culpa? Sabe quem carrega essa culpa? O dorama, pessoal. Exatamente. Não queria levantar polêmica aqui, mas vocês que assistem doramas e que alimentam romances impossíveis são as culpadas e os culpados por essa geração de merda. Entrou uma moça nova na minha equipe. E, como o maníaco do post-it tinha seu modus operandi, porque era sempre do mesmo jeito com as mulheres, ele foi lá e deixou um post-it na mesa dela. Só que quando ela me contou, a primeira coisa que eu fiz, eu fui na mesa dela, sentei na mesa dela e olhei pra frente e tinha uma câmera na cara da mesa dela. Nossa senhora, será que o rapaz deixou lá pra vigiar? E só um adendo importantíssimo, eu não tenho foto, mas o bilhete era igual. Era igual. Era o mesmo bilhete. Você é bem bonita, assinado, admirador secreto, a mesma carinha. Era igual. Caralho, que cara desgraçado. O cara não tem nem criatividade. Bizarro, gente. Ele era um maníaco do post-it mesmo. Tem porquê de ser assim o nome dele pra gente. Bom, quando isso rolou, eu já fui direto avisar a segurança do banco. Falei, se vocês não pegarem ele agora, não sei o que eu faço. Mas eles acharam a pessoa. Ele trabalhava me olhando, assim, tipo, era eu aqui e ele, só que do outro lado, era muito longe. Só que realmente ele passava na minha mesa pra viver, pra ir no banheiro, pra fazer as coisas, ele tinha que passar pela minha mesa. Eu acho que era nessa que ele ficava colocando post-it, entendeu? Que ele conseguia colocar post-it. A segurança do banco falou, não vai acontecer mais, fica tranquila, tá tudo certo, vai ficar tudo bem. E eles não me deram mais muita informação. Será que mandaram ele embora? Ou deram fim nele? Silenciaram ele? Eu queria saber o que ia acontecer com ele, né? Porque, gente, se fosse só comigo, ok. Tipo, eu não sou exatamente contra as pessoas flertarem no trabalho. Eu sei que tem muita gente que conhece marido, esposa, assim... Só que foi muito estranho, cara, que tinha um modus operandi, ele repetia. Eu sou contra. A flertar desse jeito, pelo amor de Deus, com um bilhetinho oculto, me ajuda. Primeiro, se uma pessoa tá interessada em você, ela vai chegar em você, na tua frente. E ainda assim, existe uma chance gigantesca de ser constrangedor. Enfim, esquisitaço. Depois eu descobri que ele só tomou uma advertência, que ele era casado, obviamente. E, gente, assim... Cara... Casado, velho. Olha só, olha o nível. É difícil explicar a aparência dele. Mas imagina alguém que fica colocando post-it na mesa de mulher. É essa cara. Eu não... É isso, é essa cara. Um marmotão, um bezerrão formado, enorme. Fiquei sabendo depois que, quando perguntaram pra ele, mano, por que diabo você faz isso? E ele falou que é pra fazer amizade com as meninas. Ai, cara! Que vergonha, pessoal! Mas, ó, tem outra solução também, tá? Na dúvida, manda um carro de telemensagem. É muito mais saudável. É vintage. Mas vamos lá. O ano é 2016. Andy Bowie, a ex-mulher do David Bowie, tá no Big Brother Celebridades lá do Reino Unido. De repente, ela é chamada pro confessionário pra descobrir que seu ex-marido tinha acabado de falecer. Velho, eu arrepiei real. Olha isso aqui, pessoal. Eu não tô nem mentindo. Eu sou muito fã do David Bowie, galera. Nesse momento, a Tiffany, que vê ela chorosa, pergunta o que é que houve. You can't say a word. Nothing. David's dead. No, he's not.
Caralho, não é pra contar pra ninguém. Essa mulher é boca aberta. Se a viúva não tá chorando. What the is that? I would never joke. Não, a Tiffany não é a presidente do fã-clube do David Bowie. Caralho, velho. Puta merda, mano. Caralho, eu tô rindo, mas é de desespero. Puta que pariu, se a mulher que é a viúva não tinha caído a ficha ainda, pediu sigilo ali, acabou de descobrir. Chega uma mulher do nada dando show. Na verdade, meus amigos, essa reação é porque na casa tinha um participante também chamado David, o David Guest, que há dias estava reclamando de dores de estômago e estava de cama por causa disso. Então a Tiffany estava achando que ele tinha morrido e seu cadáver estava lá, no meio do programa. Piorou um pouco a situação, viu? A Tiffany não tinha feito o dever de casa. Se pá, nem sabia que o marido da esposa, esqueci o nome dela, era o David Bowie. I was not going to say anything. E quanto mais a Andy, tadinha, pedia calma, discrição, mais a Tiffany se desesperava. Até que ela não conseguiu mais guardar aquilo só pra ela. Tiffany deve ter pensado, o que essa mulher é pra me parar? Então meio que foda-se, né? Eu vou contar pra todo mundo mesmo. I can't keep this a secret. Oh, great. Oh, great! Ai, minha nossa, lá vai, a boca aberta, tomar no c... Posso nem ser viúva mais. But a secret. She told me not to tell anybody. What's up? Oh my God. I hope she's just joking, but she says she's not. She told me that David is dead. David? Yes! She said he just died, and I can't home this in by myself. Nesse momento de desespero total, todo mundo vai pro quarto, onde o David foi visto pela última vez. E lá encontram ele, dormindo igual uma princesa. David, she just told me that you were dead. Cara, o maior plot twist de reality show que eu já vi na minha vida. That is so Chill. Ah, ela não vai bater na mulher, velho. Ela não vai bater na mulher. A mulher é viúva, pelo amor de Deus. Escuta a história inteira, sua anta. Enquanto o povo tenta ali apartar a briga, porque a Tiffany queria descer o cacete, né? Por conta da pegadinha de mau gosto. Eles descobrem, gente, que aquilo foi simplesmente o maior mal-entendido da história dos reality shows. Keep them apart. What did I do? You told her that David was dead with cancer. Yes, he is. He's in there asleep. David, my ex-husband. É ex-mulher, não é esposa dele. What does she think? Okay, let me calm it down. Let me calm the situation What is the down. matter with Um her? detalhezinho dessa história que muita gente não conhece é que logo depois que acabou o programa, o David Guest quis fazer uma turnê comemorativa chamada David Não Está Morto, pra brincar com a situação. Ele ia apresentar uma série de shows com vários amigos dele do mercado musical, só que aí nos preparativos da turnê o David acabou morrendo. Que pariu, velho. Ou é premonição total isso daqui, cara. Desculpa, eu tô rindo, mas de nervoso. Que historinha, hein? Cara, eu adorei essa conversa, velho. Eu adorei essa história, olha só. Não gostei que ele morreu, tá? Nem o David Bowie, nem esse David Guest. Rapaz, parecia ser jovem. Tava aí cheio de vontade de fazer uma turnê. Mas o destino tem dessas. Viajando com o marido hipocondríaco para os Estados Unidos. Vem aqui pra você contar a vergonha que eu passei pra entrar nos Estados Unidos. Caladinho, você tem direito de permanecer calado, tá? Tudo que você falar poderá ser usado contra você. Muito boa tarde. Boa tarde. Todo mundo sabe que nos Estados Unidos são um pouco rigoroso, né? Pra entrar, questão de segurança e tudo mais nos aeroportos. Tudo certo. É tipo aeroporto área restrita, pessoal, mas é elevado a 10. Estamos saindo do avião, o comandante falou assim, ó, tem fiscalização na porta do avião, por favor, apresentar o passaporte. Tudo beleza. Saímos do avião, passaporte mostrei, tudo certo, pode ir. Eduardo mostrou o passaporte. Policial, tá viajando com quem? Voltei, né? Dei 3 passos pra trás, falei, comigo, querido. Ai, boa tarde. Eduardo foi pra um lado, eu fui pro outro pra pegar as malas, enquanto o Eduardo mostrava os documentos. É essa hora, né, que o brioco faz assim, ó. Porque você pode simplesmente passar de ser um civil comum como um civil suspeito. O policial começa a abrir as malas. Mostrei a minha mala, tudo certo. Fui abrir a do meu marido, né? Porque eu falei, estamos compartilhando de uma mesma mala, então beleza. Abri a mala de Eduardo. Minha irmã, quando eu abri a mala de Eduardo, a mulher começou a mexer na necessaire. Eu falei, eu vou ter um AVC, eu vou ter um AVC. Ih, cara, tinha coisa lá que não era pra ver, né? Por quê, Theo? Calma, querida. Vou trazer um motivo pra você. Calma que eu tô... Cara,
vai ter uma farmácia. Ó, se tem uma coisa que também faz da BO, principalmente nos Estados Unidos, é isso daqui. Tem que ter receita pra tudo. Aqui no aeroporto do Brasil também é rigoroso. Mas lá, porque tem uma coisa que se chama oxicodona. Os opioides lá, que são os analgésicos, é questão de saúde pública. Porque tem muita gente viciada nisso lá. Isso tudo? Eu ainda não acabei. Tudo? Tem os potinhos. Tem os horários. O pote, olha o tamanho do pote! Daqui é um prato cheio pra polícia. Eles vão ver e falar, seu marido é viciado. A policial simplesmente, ela ficou 1 hora pra olhar isso aqui tudo. Tudo isso daqui, querida, aqui, ó. Eu não sabia onde eu enfiar minha cara. Eu falei, Deus me perdoe, meu marido, ele tá numa doença terminal, Deus me livre e guarde, ele não quer me contar, e aí a gente vai viajar, e no final ele vai falar assim, é a minha última viagem, porque eu vou virar saudade amanhã. Eu pensei isso! E sabe o que é o mais engraçado? Muita gente fala, olha, eu levo a minha farmácia. E ele literalmente levou mesmo. Se ele quiser revender aí no mercado ilegal, esse rapaz faz uma grana. Olha quanta coisa que ele tem aqui. E a mulher simplesmente olhando, remédio por remédio, desse hipocondríaco maluco. O ódio que subia no meu corpo, eu não tinha ideia. E eu xingando ele de todos os palavrões possíveis, impossíveis, inimagináveis. Eu criei palavrão. Só que é uma coisa também, ô Theo, se ele não tivesse levado, como que ele ia comprar remédio lá? Ele só foi precavido, tudo bem que ele é precavido demais. Medicamentos, eu falei, amiga, mas deixa eu te falar, acaba que é tudo pra mesma coisa. Por exemplo, bateu uma gripe na viagem, serve esse, serve esse, serve esses 3 aqui, serve pra gripe. Daí ele vacilou. Levar 3 remédios pra uma coisa só, pra uma única finalidade, não faz sentido. Tem que estar precavido. Você tem o direito de permanecer calado. Viajar com meu marido é isso, é uma delícia. É isso aí, ó. Olha lá, ainda traz um solto, ó. É isso aí, paracetamol. Bom, agora você sabe. Na dúvida, leva um de cada e ainda esteja preparado ou preparada para ser parado. Testando a fidelidade de um gringo no Brasil. Pablo, tem uma boa pra você. Eu namorava online e recentemente meu namorado veio passar uns dias no Brasil. Eu amo ele, mas ele tá todo assanhado aqui, me ajuda. Vou falar uma coisa pra vocês, tá? Principalmente americanos. Parece que os americanos têm o Brasil como playground, a terra de oportunidades amorosas. Se é que você me entende. Entrei no perfil do indivíduo e mandei, oi. Mandou, oi gata, boa noite, tudo bem? Nossa, aqui já deu, né? Aqui já foi. Oi gata, como assim? Sim, você, estou bem. Vi uns stories seu na Paulista. Eu tava aí pertinho agora há pouco. Tô hospedado aqui, perto do MASP. Fico até segunda que vem. Delícia. Quer me fazer uma visita? Coitada da menina, meu Deus! Um homem lindo desse não tem namorada? Não, ninguém me quer. E carinhas rindo. Eu quero. Vou te passar o endereço. Venha pra cá, te esperarei bem cheiroso. Falei, posso levar uma amiga? Pode. Cara, rapaz, ainda é poligâmico, pessoal. Poli dos polis. É a Como você conhece ela? Pera, é você? Ela me pediu pra te testar. Vou mandar a conversa pra ela. E aí ele me mandou vários áudios desesperado. Antes de colocar os áudios, eu vou deixar bem claro que não tem graça. Esse negócio escalou de um jeito, mas peraí, ele não é gringo, ele fala tão bem português, né? Na verdade, digita. Você tá de brincadeira? Não manda essa coisa não, mano. Não manda não. Acabar com o meu relacionamento. Ué, não. Eu pensava que era Michelle. Não. Caralho, tá chorando. Que língua que é essa que ele tá falando? É aramaico? Eu te dou 100 reais. Eu te dou 100 reais, você apaga. Você exclui. Exclui. Que da hora. Essas nossas comédias vai acabar com minha vida. Eu tento levar a sério, mas não dá. Teve 36 fucking ligações dele no meu Instagram. Vai, Corinthians. Falei que ele era corintiano? O Pablo eu não sabia, mas o gringo... Porque a única fiel que ele tem é a torcida organizada. Porque fiel ele não é, não. Meu Deus, se aí, vai, trouxa. Viciado em lavadora de roupas. Sou de São Paulo e eu sou maníaco por máquina de lavar roupas. A casa que eu moro tem mais ou menos 50 metros quadrados e aqui atualmente eu tenho 10 lavadoras. Tá pra chegar uma daqui 2 dias. Eu ainda não sei onde que eu vou acomodar aqui dentro, mas eu vou ter que dar um jeito. Cara...
Por mim, só eu mexo nelas. Eu trato elas como se elas fossem minhas filhas, minhas meninas aqui de casa, né? São todas do sexo feminino, são todas as minhas meninas. Pessoal, não sei o que pensar sobre isso. Será que isso é um quadro agravante de saúde mental? Desde pequeno eu já gostava de máquina de lavar porque eu ficava enchendo o saco da minha mãe quando eu era pequeno. E ela, toda vez que ia lavar roupa, ela colocava um banquinho na frente da máquina de lavar e me colocava em pé em cima desse banquinho. E eu ficava olhando a máquina, ficava lavando as roupas, na parte da agitação. Olha só. Em um mundo onde o bebê reborn está tomando conta, pelo menos a máquina de lavar faz alguma coisa. Bebê reborn, segundo algumas mães, até suja a roupa, né? Eles trocam as fraldas todo dia. Quando a máquina ia centrifugar, ela me tirava do banquinho, aí eu ficava bravo com ela. Porque eu queria continuar vendo a máquina funcionar. Na hora que eu coloco a roupa na máquina, eu vou ficar na frente dela, vendo ela funcionar até ela terminar o processo. Eu não vou deixar a máquina sozinha lavando a roupa. Olha só que pai responsável. Tem que apoiar a criança se ela estiver aí na apresentação da escola, ele tá vendo. Se ela estiver brincando, toda a fase máquina reborn. Acontece algumas vezes de eu sair um minuto para beber um copo de água, para fazer alguma coisa que seja muito rápida. Eu posso comparar como quem gosta de futebol tá assistindo uma partida de futebol. Se eu ficar ali os 120 minutos, que eu vou ficar na frente dela. Igual cachorro quando tá vendo frango assado na máquina, né? Na frente da padaria, na frente do açougue. Quer lavar roupa? Quer lavar sua roupa? Você nunca lava uma carga sempre igual, porque na vida nem todo dia as coisas acontecem da mesma forma. Então dentro da máquina também não. A máquina cada dia ela vai se comportar de uma forma diferente, por mais que você esteja lavando a mesma roupa que você está habituado a lavar aí na rotina. Olha só que filosófico. Existe, na verdade, um significado, um motivo, um propósito. Eu chorei quando uma máquina de lavar roupa foi embora, porque eu tinha gostado muito dela e ela estava aqui só para teste. Ela era uma máquina muito econômica, ela era eficiente, ela era silenciosa. O pessoal da transportadora veio retirar essa lavadora, que eu vi ela indo embora, pra mim foi muito difícil. Pra mim, parecia que eles estavam levando alguém da minha família embora. Pra mim foi como se tivessem tirado um filho meu de mim. Galera, a minha pergunta é, como esse rapaz faz dinheiro? Ele só pode trabalhar com isso, com manutenção de máquina, porque é a única coisa que justifica o ócio. O rapaz, ele fica 2 horas vendo a máquina trabalhar, que jeito que ganha dinheiro. Ou ele é herdeiro, ou ele fez disso o trabalho dele. Oh, que saudade, que linda. É uma excelente lavadora, adoro essa menina. Caralho, para com isso. Não é nem a que você... Não é sua filha, não, daí é outra. Parece que ela só... Meu Deus, que loucura, vai ser preso. Karen brasileira faz show em hospital. Coloca a mão em mim, tá bom? Tá bom, não vou pôr a mão em você. Você não gosta. É? Não vou fazer imposto civil? Já não tem a pessoa que vai te render agora? Então chama ela. Chama ela. Minha tia tá aí. Então, e por que você já não saiu? Porque porque você não sabe. Só não coloca a mão em mim, tá bom? Tá bom, não vou pôr a mão em você. Você não gosta. É? Não falo não gosta. Tá, é prudente que ele fala pra não colocar, mas tá bem distante os dois. Que ela fica fazendo assim, tem pessoa que é só funciona à base do toque. Tem pessoa que é touchscreen demais e ela é ameaçadora mesmo, ela tá nervosa. Você não sabe nem das leis. Não? Não. Você sabe? Eu sei. Eu estudei pra isso. Então o que você tá fazendo aqui é fazer lei? É fazer lei? Com certeza. Pera aí, meu Deus, ela tá falando que o policial não sabe das leis e ela sabe porque ela estudou pra isso? Pra mim são óbvios. É? Eu sei o que você tá fazendo na polícia. Não? Não. Não sei. Você sabe? O que você tá fazendo na polícia? Fala pra mim. Vamos resolver sua coisa. Sabe o que me chamou lá fora pra o quê? Que eu ia me Você não agredir? quer me... Não. Eu não ponho mão em bosta. Não? Não. Põe mão em bosta. Você não gosta. Cacete, que paciência que tem esse policial ouvindo isso daí. Nem falar você sabe, você não sabe nem argumentar. Você Não sabe. sei argumentar? Não, não sabe. E você sabe? Eu sei. Eu estudei pra isso. Eu estudei pra isso, pra falar bosta. Capacidade que uma criança de 5 anos de idade sabe falar também. Se fosse o seu pai, Não, você estaria morrendo. Eu tô toda. Se você levantar a mão pra mim, eu te Prende. Tira, sai perto. Me prende. Sai perto. Não, me prende. Filma, mano. Presa. Perdeu a mão total. Filma, moço. Tá filmando desde o começo já, fia. Vídeo de cara e ninguém perde, não. Tira a mão de mim! Eu vou gritar! Ah, ele tá machucando! Ó, balda! Moça, põe no balda! Ele tá... Ó, deixa eu levantar sua...
Quem que é Balda? Quem que chama a Balda? Meu Deus. Não tira a mão de mim, seu bosta! Seu bosta! Ah, ele é um bosta, você não é homem! Você tá com essa porra dessa arma aí, você é homem? Você é um bosta, você é um covarde! Nossa, velho, com cospe seco ainda, não consegue nem pegar distância de cuspe. Pode ver que babou tudo no queixo. Já está preso. Tô presa, vou? Tá pensando que eu vou lá pra penitenciária? Sua vagabunda! Lazarenta! Eu vou te matar! Meu Deus! Cara, que feiura no hospital, velho. Cheio de gente doente lá, de tratamento, senhor de idade, senhora de idade, criança. Por mais que ela tenha um motivo pra fazer isso, né? Aliás, um motivo pra se revoltar, para estar insatisfeita com algum tipo de serviço, alguma coisa, não justifica, cara, fazer o que ela tá fazendo aí. Não põe a mão em mim! Você não pode pôr a mão! Como é que não pode pôr a mão em você, filha? Se o policial não pode colocar a mão em você, quem que pode? Trabalhar com o público é um problema. Meu contato no celular do meu marido. Eu quero saber o que é que tu tem com ele. E por que tu tá no WhatsApp dele? Se ele não tá nem aí pra boné, ele não usa boné. Ele faz sim. Vixe, do nada o Gino. Cacete. Vou deixar vocês dois bem famosinhos. Eu vou postar a cara de vocês dois lá e vou desmascarar vocês dois. Bem famosinho. Eu vou postar lá no Face do meu marido. Vou postar vocês dois. Porque eu vejo tudo que acontece lá. Queria saber o que ele quer com boné, que ele nem curte boné. Nunca usou boné na vida dele. Eu tô confuso. Como assim, boné? Do nada. Vai ligar pra puta que te pariu, tá? Vou postar a cara de vocês dois lá. Marta, bom dia. Eu sou a Sara. Eu sou muito bem casada com o Matheus, o dono da empresa. Nós trabalhamos com bonés personalizados. A mulher trabalha de vender boné e a psicopata ciumenta enganou com ela. Vai ligar pra... Eu não faço a mínima ideia de quem é o seu marido. Mas se ele recebeu alguma mensagem sobre bonés, certamente é porque ele clicou no nosso anúncio. E da onde é essa empresa? Muito estranho, porque eu botei o rastreador no celular do meu marido. O primeiro contato que apareceu foi teu contatinho lá. Olha, Marta. Nossa, do nada a Ângela. Nem sabia que ela falava em português. Cuidado com o que você faz, porque se você for colocar foto minha na internet, eu vou te processar, viu? Pode ficar tranquila que o processo vai chegar. Até porque eu não faço a mínima ideia de quem é o seu marido. Eu sou uma mulher casada e muito bem casada. Pelo visto, só de olhar aqui, seu marido deve ser um idoso, um velho, né? Até porque você tem idade de ser minha mãe ou minha avó. Ixi, partiu pro etarismo, hein? Olha só. Não tem ninguém puro mais nessa conversa. Então, assim, você que sabe o que é que você faz. Agora, você também aprenda que quando a gente faz burrada, a gente também tem que lidar com as consequências. Eu estou fazendo o meu trabalho. Se o seu marido mandou mensagem, eu não sei se, já que você disse que ele não tem interesse em bonés, eu não sei se ele tem uma empresa, se ele viu a propaganda e quis comprar um boné com a logo dele, com o nome dele, porque a gente trabalha com bonés personalizados. Mas, também, se ele quis mandar mensagem porque viu minha foto, é um problema seu e dele. Exatamente. Eu tô cansado de gente corna que procura as pessoas pra tirar satisfação em vez de tirar satisfação com o próprio marido ou com a própria esposa. Você, corno e corna, que está me assistindo agora, saiba que existe uma possibilidade real e gigantesca da pessoa que está saindo com o seu marido ou com a sua esposa nem saber da sua existência. Mas sou eu que vou te processar por invasão de privacidade. Sai daí, louca. Vá se internar, que você não é normal, não. Quem diabo é que quer o seu marido, você não presta nem pra você, imagina pros outros. Sai daí, louca. A vingança do estagiário. O dia que um corno manso tentou armar uma arapuca pra me demitir, eu fiz o corno manso ser demitido. Vocês gostam das minhas histórias de vingança, então eu decidi trazer minha maior peripécia de todas. Esse rapaz tá em todas. Primeiro é aquele Enzo Mirim. Agora, cornos também são alvos. A trama começa quando filha da puta do advogado que trabalhava comigo veio me pedir pra fazer uma coisa pra ele, só que eu neguei, porque a minha chefe já tinha me dado uma comida de rabo uma vez. Porque eu fiz uma coisa que me pediram e deixei de fazer uma coisa que ela me pediu. E ela falou, se eu te peço, você dá prioridade para o que eu lhe pedi. Então você vai negar o que te pedi. Muita gente está na empresa só para desviar você do seu caminho. Saiba que quem paga suas contas não é o Amarildo. Aquele rapaz chato que chega pedindo um favorzinho pra você. E foi o que eu fiz. Segui a orientação da chefinha mamãe. Um beijo, querida, pra você, que eu também te detesto, mas tudo bem, agora você não vai ser o foco da história. Nossa, eu acho que ele já não tá mais nem presa, né? Pra tá peitado desse jeito. Hoje em dia não dá pra falar na internet sem falar com todo mundo, não. Chega na chefe. O ego do nosso ilustríssimo advogado ficou ferido e ele pensou, como ousas? Um mero estagiário negar o pedido de vossa majestade. E foi aí que ele tomou uma péssima decisão. Porque tem duas coisas que você não pode fazer comigo. Quebrar meu porta-vela e tentar tirar comida da minha mesa. Eu lembro do falecido porta-vela. Nunca mais foi o mesmo depois do falecimento do porta-vela. Eu achava que, como eu era estagiário, eu não precisava usar o sistema da empresa pra postar as minhas atividades ali e passar pro próximo setor. Que quem fazia isso eram os meus superiores. No caso, ele é minha chefe. Só que não era verdade. Ele me pedia as atividades por e-mail e ele postava no nome dele o que eu tinha feito. Como se ele
tivesse feito. É tipo quando você faz trabalho de escola no ensino médio e você tem que colocar o nome das pessoas que não ajudaram no trabalho. No caso, eu era a pessoa que não ajudava. E aí deu minha hora, eu peguei minhas coisas, juntei e fui embora pra minha casa. E aí Piroquinha foi conversar com a minha chefe. Só que o que ele não contava é que eu tenho amigos. E quem tem amigos, meu amor, tem tudo. E minha amiga estava na sala e ela ouviu toda a conversa. Piroca microscópica mostrou pra minha chefe que eu não tava produzindo nada, porque ele abriu o sistema e não tinha nada no meu nome, já que ele me pedia tudo pelo e-mail e pelo Teams, e eu mandava pra ele postava como se ele tivesse feito. E a minha chefe disse que não fazia sentido nenhum manter um estagiário que não produzia nada na empresa e que amanhã ia conversar comigo pra me desligar da empresa. Caralho, velho. Viu só o que dá ajudar os outros, galera? Para de ajudar as pessoas. As pessoas só querem aproveitar de você. Não ajude mais ninguém. Fora eu, não ajude mais ninguém. Mas pelo jeito ele perdeu a batalha, porque se eu me lembro bem, no último vídeo, o Tintim Pedro estava desempregado. A não ser que aconteceu ontem isso daí. Eu trabalhava, você podia ser um advogado de forma autônoma, mas você jamais poderia usar o tempo do expediente para cuidar dos processos pessoais com seus clientes pessoais que não tinham nada a ver com a empresa. E o que ele fazia? Passava o dia inteiro cuidando de clientes dele. A gente sabe que advogado tem um ego gigantesco, a gente sabe que eu sou psicopata. Então eu olhei pro computador dele, eu vi que ele tava com o processo pessoal dele aberto. Aí eu falei, nossa, que legal! É verdade isso? Você, advogado, advogada, vocês têm um ego gigantesco? Vocês têm um ego gigante? Pode me ensinar um pouquinho sobre esse processo? Eu queria entender, eu tô aprendendo agora. Você pode me ensinar? Eu queria muito que você me passasse esses ensinamentos muito valiosos. Vossa Majestade. E aí ele começou a falar dos milhares de reais que ele ia ganhar, porque ele era incrível, e aquilo ali encheu a bola dele pra caralho. Eu falei, ah, sim, Vossa Majestade. E fingindo que eu tava anotando coisas pra aprender, porque eu sou um camponês que não sabe de nada. Eu tava anotando era o número do processo dele enquanto tava aberto no computador pra poder pesquisar depois, porque eu tinha o token da minha chefe. Você que é estagiário jurídico, você sabe que a gente sempre tem um tokenzinho pra dar uma olhadinha nos processos. Pedro, ele é virado no capiroto mesmo. Olha só que engenhoso. Tô até com medo de reagir aqui. Ele achando que estava executando um plano pra me demitir na sala da minha chefe na noite anterior, na verdade estava fazendo um ritual pra invocar o Satanás, que como vocês já sabem, sou eu. Me deu as armas que eu precisava pra contra-atacar e eu falei, bom, acho que eu tenho um plano. Minha chefe me chamou na sala dela e eu falei, bom, agora chegou a hora de eu mostrar o estrago que eu sou capaz de fazer. A primeira coisa que eu fiz questão de falar quando eu entrei na sala dela foi, querida, que eu não vou dizer o nome dela aqui, obviamente, se você puder falar só um pouquinho rápido, porque eu tô muito pegado com o ofício que a gente tem que entregar pra Petrobras. Petrobras é um cliente que a gente tinha, eu lhe agradeço, porque eu tenho que entregar isso ainda hoje, o prazo é pra hoje à noite ainda. Olha só, é só a Petrobras, é um cliente, né, comum. Ofício? Pra Petrobras? Que ofício? Aí eu falei, um ofício que Piroquinha pediu pra fazer. Piroquinha é o nome do advogado que eu não vou dizer também. Ah, Piroquinha. Entendi. Achei que era o nome dele mesmo. Piroquinha da Silva. Falou, mas eu não tinha pedido isso pra você, eu tinha pedido isso pra Piroquinha. Aí eu falei, como assim? Vocês não estão entendendo. O meu plano saiu melhor do que eu tinha planejado. Porque eu descobri naquele momento que não só Piroquinha estava me passando as minhas atividades pelo Teams e pelo e-mail, como ele estava me passando as atividades dele pelo Teams e pelo e-mail, para ele poder ter tempo livre durante o período de trabalho para cuidar dos processos pessoais dele. Passado, né, pessoal? Tem gente que abusa da boa vontade das pessoas. Mas saiba você, enquanto você explora alguém, essa pessoa pode estar maquinando contra você. Eu virei pra minha chefe e falei assim, não, sabe o que é? É que eu acho que ele tava muito pegado com o processo que ele tá cuidando daqui da empresa. Ele tinha até pedido pra mim mais cedo pra eu dar uma olhada nos dados do reclamante do processo pra ele, né? Aí ele me passou o número do processo, eu dei uma olhadinha pra ele lá, e aí é por isso que eu acho que ele não conseguiu fazer esse ofício. Então ele me mandou. Deve ser uma prioridade muito grande nesse processo, porque foi o que ele cuidou durante a tarde inteira. Além dele se inocentar e falar, olha só, esse rapaz aqui me passa trabalhos, ele também já jogou a carta, olha, ele tá fazendo outra coisa no horário de serviço, tá? Eu abri o processo e mostrei pra ela, ela viu que não era um processo da empresa, era um processo pessoal dele, e aí eu falei assim, olha, inclusive ele me pediu pra não formalizar isso por e-mail, porque ele disse que era um processo extremamente confidencial, e que a gente não pode correr o risco de jeito nenhum disso aqui vazar. Ela falou, claro, com certeza. Você pode me dar mostrar pra mim só as atividades que você tem feito, por favor? Eu falei, claro, com certeza, querida. Inclusive, ele sempre pede pra mim pra mandar as atividades pra ele por e-mail e pelo Teams, porque ele me falou que o jeito certo era ele postar no sistema, né? Porque os estagiários aqui, eles não têm acesso a esse sistema, né? De produto. Caralho, velho, que desgraçado! Não, não é desgraçado. Pedro, ele tá certo, mas olha só, ele poderia simplesmente ter se defendido e falado, olha, esse rapaz, ele passa tarefas pra mim. Agora não, ele se fez de tonto, contou toda uma história, incriminou o cara, contou um modus operandi, se fazendo de inocente. Nossa, eu acho que ele deve ter se atrapalhado, então. Caramba, que atrapalhadinho ele. Acabou a nossa conversinha amigável, eu falei pra ela, ué, mas você não tinha alguma coisa pra falar comigo? Ela falou assim, não, deixa isso pra lá, é outra coisa, amanhã eu converso com você sobre isso. Desconversou, eu falei, bom,
Love you, my girl. Have a great day. Goodbye. Adivinha quem começou a cumprir aviso prévio no mês seguinte? Não mexe comigo, que eu não ando só. Não mesmo, esse rapaz tem um encosto, um espírito maligno que age por conveniência quando ele quer. O diabinho tá sempre com ele.